Olá, sejam bem-vindos, estudantes do 7º ano, para mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, estarei mediando o chat aqui juntamente com os professores da rede. Hoje teremos aí a continuação desta aula, né, a aula número 3, é a aula Vida e Resistência dos Escravizados na América Portuguesa, parte 3. E para ministrar esta aula, professor Carlos Neri, bom dia. Bom dia, professora Janaína, bom dia também aos estudantes que já estão aí logados no aplicativo do Centro de Mídias, também pelas redes sociais, pela TV Cultura, pelo Facebook, e que, claro, já estão prontos aí com os seus materiais para podermos desenvolver essa habilidade muito importante e que, olha, as habilidades, elas casaram aí com a Semana da Consciência Negra. Então, nós vamos terminar o ano trabalhando as habilidades relacionadas a essa questão aí da escravização e também do fortalecimento da consciência negra, da identidade negra no nosso país. E, claro, para poder já ir situando os estudantes e os professores, nossos parceiros, que já estão no chatinho aí, estimulando essa garotada nessa reta final. Mas, para situar vocês, vamos ler a habilidade e os objetivos da aula de hoje. Professora Janaína, cita o play. Vamos lá. Analisar as condições das pessoas escravizadas e identificar formas de resistência à escravidão na América Portuguesa. Objetivos da aula: identificar e explorar os lugares turísticos e monumentos em São Paulo, reservados à memória da luta e resistências dos negros escravizados. Que aula legal, Pro. Olha que legal, nós iremos explorar aí quais são os lugares de memória, do resgate da memória dos negros escravizados aqui na nossa cidade de São Paulo. Mas, para que os estudantes já possam ir pensando, já possam ir problematizando a aula, nós teremos exatamente a questão problema na tela. Você já visitou algum local turístico reservado à memória dos negros escravizados? Se sim, coloque no chat. Se não, coloque no chat. Se sim, coloque qual é o local que você visitou. Dedinho no teclado, 3 minutos, nós já voltamos. Participe.
Voltamos. Professor Marlos, essa aula é ao vivo. Nós estamos ao vivo. Bom, vamos lá. O Pro Eduardo, ele respondeu ao Museu Afro Brasil. Inclusive, as professoras Luanda, professora Sara e professora Jennifer, elas fizeram uma aula lá no Museu Afro Brasil. Já está disponível também no repositório do Centro de Mídias. Você ficou sabendo dessa aula? Sim, fiquei sabendo, mas eu preciso olhar agora, né? A gente vai colocando o pé no freio. Aí eu quero com certeza observar essa aula que é muito importante. Exatamente. Então, assim, a maioria está respondendo Museu Afro Brasileiro. A maior parte do chat aqui, Museu Afro. A aluna Tayane, pelo que eu me lembre, ela disse que nunca, né? Ela nunca visitou nenhum local assim. Era a escola Professor José Manuel Álvares. Sim, mas professora Janaína, percebe-se que quando nós falamos nessa questão das aulas externas, né, das saídas para os lugares históricos, porque história nós não podemos aprender simplesmente com um livro didático. É necessário estar dentro, né, do cenário aonde a história ela está construída, e principalmente a história da nossa cidade, né, professora Janaína, onde existem muitos locais de turismo, arquiteturas belíssimas no centro de São Paulo, prédios, monumentos. Então, nós sentimos muita falta dessas saídas na escola, porque é uma dificuldade para poder os professores saírem, para poder levar os estudantes. Organizar todo o processo, a autorização dos pais, na verdade, e ônibus. isso, e a questão, né, também do ônibus, né? Isso aí é o que pega O mais. lanchinho, né, Pro? O lanche Tem também que levar dos o lanche também das estudantes. crianças. Olha só, o Pro Carlos, ele disse assim, ele visitou virtualmente, né? Visita virtual. Se estiver valendo, então visita virtual. Ele checou mais de uma vez o acervo dos museus Afro Brasil. Sim. E a Pro Sônia disse que não tinha essa aula no repositório, mas tem essa aula, ela está disponível, Pro. Eu não sei como te falar agora o nome da aula, mas é uma aula que foi, inclusive, na Semana da Consciência Negra, foi uma aula especial que elas gravaram lá no Museu Afro Brasil, uma aula que está muito legal. E deixa eu ver, bom dia, preciso da aula do... a gente não consegue responder essas questões assim, de aulas, porque a gente, né, precisa dar conta aqui da demanda da habilidade. Isso, verdade. Então, o que acontece? Então, por isso que, professora, é que a gente vê que tem, nessa atividade, nessa questão, você tem poucas participações, porque, de fato, existe uma dificuldade para poder estar contemplando esses lugares. E as participações que tiveram, os profs que visitaram o Museu Afro Brasil, mas vamos passear um pouco hoje sobre alguns lugares de memória, memória negra no Brasil, e aí, claro, aí futuramente, quando tudo se acalmar, os estudantes, os professores podem estar aí visitando esses lugares, ok? Próxima tela. Um lugar interessante é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Ela foi construída entre 1721 e 1722, então nós estamos falando aí do século XVIII, na atual Praça Antônio Prado, no centro de São Paulo. Essa igreja ela foi construída por trabalhadores negros da Irmandade dos Homens Pretos. No local, ritos católicos se sincretizavam com a fé africana. Com a urbanização de São Paulo, a antiga igreja foi demolida e reconstruída no Largo do Paissandu em 1906. Quando eu fiz um passeio histórico, professora Janaína, quando eu trabalhei lá na escola Maria de Lourdes Teixeira, em Carapicuíba, abraço para a diretora Clivanir, toda a equipe lá da escola Maria de Lourdes Teixeira, em Carapicuíba. Nós fizemos um passeio histórico com os estudantes, foi o dia todo pelo Centro Histórico de São Paulo, e nós entramos nessa igreja, professora É muito bonita a igreja, mas na época, devido a toda a correria, nós não tínhamos a ciência de que ela tinha essa representação simbólica de memória aos negros escravizados. E depois nós fomos estudar e fomos verificar, e é um local muito interessante para que vocês possam aí estar visitando, ok? Bem legal aí a imagem da igreja. Legal, né?
Eu posso passar uma informação, então? Pode. Já que falamos sobre a aula, né, da professora Sara, da professora Luanda, olha só, está no... Vocês vão conseguir essa aula procurando lá, 8º ano, projeto de vida, visita ao Museu Afro, do dia 25/11. É uma aula do 8º ano, mas serve para todos, né? Já que hoje nós estamos falando aí de visita a lugares históricos. Inclusive, esse local que o professor Carlos mostrou é um local que eu passo diversas vezes e eu mesma não sabia dessa história. O professor Carlos contou a história deste local e é uma história muito bonita, de muita representatividade. Eu tenho até foto desse local, eu não tinha consciência desta história. Sim, e a professora Margarete, ela dá a sua contribuição dizendo que existem imagens de santos negros nesta igreja. Legal, né? Interessante. Vamos lá, gente, vamos continuar então para a próxima tela. Ao lado da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no Largo do Paissandu, encontra-se como forma de homenagem étnica a escultura da Mãe Preta, do escultor Júlio Guerra, esculpida em bronze em 1955. A estátua sintetiza a figura tradicional do período colonial, da Mãe Preta que servia como a ama de leite para os filhos de sua dona ou a patroa. Por carregar um forte valor imagético relacionado à mãe, a estátua é cultuada por uma parcela da população, sendo comum a deposição de flores e velas junto ao pedestal de granito de estátua. Um gradil foi colocado recentemente em volta do pedestal para preservar a imagem do escurecimento causado pela fumaça das velas. Então, que é até um local aí de devoção também. Essa escultura está aí ao lado da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Quando vocês passarem por esse local, vocês já vão ter ciência de toda a representação simbólica e histórica que esse local possui. E aí você vai aí fazer esse relacionamento aí, histórico, né? Muito importante relacionar isso. Mas para isso é necessário conhecer as representações que os locais estão apresentando. Certo? Próxima tela. A Capela dos Aflitos, isso nós estudamos numa aula anterior. Ela foi construída no lugar onde as pessoas enforcadas eram enterradas, né? Esse lugar ficou conhecido na época como o Cemitério dos Enforcados. Seria aí o primeiro cemitério público na Praça da Liberdade, onde havia uma forca e uma cadeia pública. Ali eram encaminhados escravos que já estavam condenados pelos seus senhores e também malfeitores que também eram condenados ali na praça. Então era um local de enforcamento, de julgamento. Nesse local ali próximo foi construída a igreja. Nós até ressaltamos da experiência de entrar nessa igreja, de você ter ali uma espécie de cartaz quando você entra na igreja, te dando ali uma sensação de, vamos dizer assim, de estar retornando ao passado. Esse local ele traz aí a eminência de uma sensibilidade muito alta, inclusive muitos professores no chat que relataram que é como que se estivesse ouvindo ali o gemido das dores e do sofrimento daquelas pessoas, ok? Vamos terminar a informação, voltando na tela. Após a construção do cemitério da Consolação, em 1858, esse cemitério ele foi desativado. Em 2018, após escavações no local, foram encontradas ossadas com mais de 200 anos. No local será construído o Memorial dos Aflitos, ou seja, São Paulo vai ganhar mais uma instituição aí de memória, de resgate da memória dos escravizados, principalmente nesse lugar, que era um lugar de julgamento. Ok? Deu para pegar aí, gente? Legal, né? Hoje nós estamos realizando essa visita histórica pelos locais de memória em São Paulo. Portanto, registre bem a aula, os locais, para que você possa aí no futuro estar
visitando esses locais. Inclusive, né, os estudantes, professora Janaína, eles são muito inteligentes, mexem muito bem com a tecnologia. Vocês podem ir até lá e gravar, né, seus vídeos narrando a história do local. E aí, para o próximo ano, vocês podem nos enviar para nós estarmos publicando aqui. Mas lembre-se, tem que estar tudo organizadinho, sem acúmulo de pessoas, álcool gel na mão, máscara, distanciamento social. É importante que nesse momento nós tenhamos essa consciência ética, né? E adquirir esse ethos hábito. Muito importante. Próxima tela. Próxima tela nós temos aí o busto de Luiz Gonzaga Pinto da Gama, baiano de Salvador, nasceu de 21 de junho de 1830, a 24 de agosto de 1882. Ele foi um abolicionista, orador, jornalista, escritor brasileiro e patrono da abolição da escravidão no Brasil. Ele conquistou judicialmente a própria liberdade e passou a atuar na advocacia em prol dos cativos, sendo já aos 29 anos autor consagrado e considerado, ou seja, um salto, né? Imagine o poder que ele tinha por ter sido um escravo, né? Por ter sido escravizado, e agora com toda a força da advocacia, da legislação, da oratória, da capacidade de escrever, né? Veja só, né, o poder que ele tinha nas mãos, se tornando aí um ícone da abolição da escravatura no Brasil. Tá? Vamos lá voltar na tela. Ele foi um dos raros intelectuais negros no Brasil, né? Escravocrata do século XIX, o único autodidata e o único a ter passado pela experiência do cativeiro. Pautou sua vida na luta pela abolição da escravidão e pelo fim da monarquia no Brasil. Contudo, veio a morrer 6 anos antes da concretização dessas causas. O busto, em homenagem a Luiz Gama, encontra-se no Largo do Arouche, no centro de São Paulo. Portanto, o busto dele está lá e você também pode ir lá tirar uma foto e quem sabe aí como atividade também está realizando a sua narrativa histórica sobre a escravidão. Ok? Inclusive, o Luiz Gama, ele era filho de Luísa Maim, né? Que lá na história lá da Revolta dos Malês, sim, ela é uma das articuladoras da Revolta dos Malês e o Luiz Gama é o filho dela. Sim, e olha só o poder, né, que ele teve na mão ao se tornar, ao lutar pela sua liberdade e construir aí todo esse arcabouço teórico que foi revertido na luta pelo fim da escravidão, ok? Mas vocês devem estar ansiosos pelas atividades e pela interação de hoje. Então, sem tardar, atividade na tela. Na sua opinião, qual a relevância da construção e manutenção de lugares e monumentos reservados à luta e à memória dos negros escravizados? Na sua opinião, qual a relevância, qual a importância da construção e manutenção de lugares e monumentos reservados à luta e à memória dos negros escravizados? 3 minutos, dedinho no teclado, participe.
Voltamos. Então, a Pro Margarete, ela respondeu valorização da nossa história, do povo brasileiro e muita representatividade. O Pro André Luiz, ele trouxe do jeitinho que o aluno escreveu. Achei bem legal, eu gosto quando vem assim. Porque esses locais preservam as coisas dos escravos. É bem o jeitinho do aluno Sim, falar, do né? 7º ano, é. Gosto de ler Bem assim, legal. gosto disso. Preservam as coisas dos escravos, porque é assim que os alunos falam com a gente na sala de aula. Isso é muito legal, Pro. O Pro Claudineia, valorizar nossa história do povo brasileiro. O professor Carlos, ele respondeu, preservar patrimônios é muito importante, inclusive o dedicado aos escravizados, aos que escravizaram, desculpa. Então, preservar patrimônios é muito importante, inclusive o dedicado aos que escravizaram. As estátuas deles também servem para que as contradições históricas de nossa sociedade possa ser discutida. O problema do racismo estrutural fica mais evidente, por exemplo. Bem, Realmente, Pro. sim, até mesmo porque quando nós falamos em história, é claro que toda a representatividade ela precisa estar à tona, porque através desses monumentos e instituições que valorizem também a questão da memória dos escravizados, a força e a resistência, mas também daqueles que escravizaram, é aí esse ponto paradoxal que nós podemos levar para a sala de aula, para a compreensão dos estudantes. Então, muito interessante e a resposta, o Exato. pensamento do Até professor. porque, né, a escravidão, ela é uma instituição que funcionou de formas diferentes dependendo do contexto histórico. Então, temos um tipo de escravidão na antiguidade, um tipo que aconteceu aqui no Brasil. Então, são vários tipos de escravidão. Então, ótima reflexão aqui do professor. Bem legal. O professor Rogério fala da estátua de Zumbi dos Palmares no Largo do Café. Professor, você não sabe o quanto que eu suei para poder trazer essa imagem de Zumbi dos Palmares, mas não tinha, professora Janaína, as imagens com os DAs abertos, né, os direitos autorais abertos. Mas eu passei algumas horinhas tentando encontrar, viu, prof? Fica aqui o registro de que aqui em São Paulo existe uma estátua de Zumbi dos Palmares, ok? Bem legal aqui as respostas dos profs. E claro, você preserva o local de memória, você cria ali também algumas representações que vão acontecer no local, como também as expressões artísticas, né? Queria ser a formação aí de um ethos cultural. Próxima tela, vamos lá. Nós temos também o Axé Ilê Obá, que é um terreiro de candomblé, fundado no dia 30 de setembro de 1950, inicialmente com o nome de Congregação Espírita Beneficente Pai Jerônimo. Desde o ano de 1975, a sede está localizada na Rua Azor Silva, no bairro do Jabaquara, zona sul da cidade de São Paulo. O espaço tornou-se referência pela tradição e manutenção do culto e das tradições religiosas de origem negra, assim como pela preservação da cultura brasileira. O terreiro é um patrimônio histórico-cultural, tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico, com DEFAAT, de São Paulo. O tombamento ocorreu em 14 de agosto de 1990, na gestão da mãe Silvia de Oxalá, sendo o primeiro da categoria reconhecido no estado de São Paulo e o segundo no Brasil, precedido apenas pelo terreiro de Casa Branca do Engenho Velho, na Bahia. Então, nós temos aí o terreiro de candomblé, que traz também essa questão das expressões religiosas, do culto afro-brasileiro, mantendo aí as raízes também religiosas do povo africano que foi escravizado no Brasil. Muito importante, quando vocês estiverem aí pelo centro de São Paulo, aí pela Rua Azor Silva, no Jabaquara, visite lá o local, porque também é um local de representação simbólica, mística, religiosa do povo africano. Ok? Vamos lá então
Na próxima tela, nós teremos o que os professores colocaram, o Museu Afro-Brasil. Ele localiza-se no Parque do Ibirapuera, foi inaugurado em 2004. Possui um acervo de aproximadamente 6.000 obras, entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, documentos e peças etnológicas de autores brasileiros e estrangeiros, produzidos entre o século XV e os dias de hoje. O acervo abarca diversas facetas dos universos culturais africano, dos universos culturais, né, os diversos universos culturais africanos e afro-brasileiro, abordando diversos temas como a religião, o trabalho, a arte, a diáspora africana e a escravidão, além de registrar a trajetória histórica e as influências africanas na construção da sociedade brasileira. Inclusive, professora Janaína, quando eu estive lá, eu vi o tamanho da moenda que os escravizados eles forçavam ali na força física para espremer o caldo de cana. Também tem alguns manequins lá de representação de roupas africanas, da religião africana, e um navio tumbeiro, né, um navio negreiro também, que mostra na sua estrutura aonde os negros eram alocados, assim como diversas outras obras do imaginário social, religioso do povo africano. Quem puder, visite o museu, é uma visita muito legal, e também aí a forma como o discurso museológico é criado, né, como ele é feito, como que essas representações elas são montadas para poder levar o visitante, levar o estudante a mergulhar e retornar aí ao passado. E sabe que a Pro Rosângela, ela contribuindo aqui com a aula, ela respondeu assim, ó, o povo negro foi a base de sustentação na formação do país. Tem muita relação com a moenda que o professor comentou, né? Os engenhos de açúcar, os engenhos do café, quem mobilizou, né, essa parte aí da monocultura brasileira, né, a questão do café e do açúcar, foram os negros escravizados. Quem bancou foram os banqueiros holandeses, nós sabemos disso, mas todo o trabalho era feito pelos escravizados, ok? Vamos lá então, gente, atividade na tela. Na sua opinião, qual instituição ou monumento em memória às pessoas escravizadas deveria ser erguido na sua cidade? Que tipo de instituição ou monumento em memória às pessoas escravizadas você acredita que deveria ser erguido na sua cidade? Nós voltamos em 3 minutos. Participe.
Voltamos. Ó, Proneuci Damar, ela respondeu Museu Histórico. E a aluna Heloísa, ela respondeu objetos contando a história deles, coisas que eles usavam. Resposta do Pro André Luiz. Isso mesmo. Olha só, eles estavam sentindo falta de um museu histórico na sua cidade, né? Então, fica a dica aí, como políticas públicas, ver aí as pequenos museus históricos dentro daí das cidades, ok? Bem legal a participação de vocês hoje. Vamos para as atividades complementares na tela. Atividades complementares, vocês irão fazer uma pesquisa, né? Na verdade, vocês vão pesquisar a biografia de personalidades negras que foram protagonistas na luta contra a escravidão no Brasil. Tem que colocar as mulheres também, viu? Porque o professor colocou o ponto final ali, mas vocês podem pesquisar personalidades mulheres, negras, que também foram protagonistas na luta contra a escravidão no Brasil. Como atividade, vocês vão fazer aquilo que vocês mais gostam, gravar um vídeo de 2 minutos, com ou sem animação. Se for usar imagens, use imagens da Wikipedia Commons, porque aí tem os direitos autorais abertos, dá para poder autorizar, e coloque os links também nos vídeos que vocês foram fazer. Ou gravar um podcast de até 2 minutos, relatando, né, aí a sua pesquisa, ou a galera da arte aí também pode criar os mapas mentais por meio dos conteúdos trabalhados durante a aula. Legal? Estamos no final e agora o professor vai deixar de falar e quem vai falar são os alunos protagonistas. Vamos ver o vídeo da Majorie. Olá, sou a aluna Marjorie Emanuele Benatti, da Escola Estadual Professora Helena José Bonfá, do 7º ano, da professora Maria Inês. E vim falar um pouquinho para vocês sobre como eram realizados os transportes de africanos escravizados e como eles eram agrupados nos navios e tratados pela tripulação. Navio negreiro era o nome pelo qual ficou conhecido o barco que transportava os negros, destinatários ao trabalho, os escravos no continente americano, entre os séculos 16 e 19. O primeiro embarque registrado de africanos escravizados ocorreu em 1525 e o último em 1866. Assim, os escravizados eram transportados nos porões dos navios, onde permaneciam confinados em viagens que poderiam durar 2 meses até a chegada ao destino. É isso. Legal, a aluna Majorie Emanuele, da Escola Estadual Professora Helena José Bonfá, em Socorro, DE de Bragança Paulista. Todas as palmas para a Majorie. Ela é aluna da professora Maria Inês, mas não tem só ela não. Também tem a Franciele, que vai nos deixar um recadinho. Na tela. Olá, eu me chamo Franciele, sou de Socorro, estudo na Escola Helena José Bonfá. Minha professora chama Maria Inês. E hoje eu vou falar sobre comércio triangular. Comércio triangular foi um nome atribuído às relações comerciais estabelecidas em 3 continentes do mundo, África, Europa e Américas, entre os séculos 16 e 19. Os europeus e suas metrópoles, como Portugal, Espanha, Inglaterra e França, encabeçaram esta forma de exploração e fizeram do mundo atlântico um negócio bastante lucrativo. O principal elemento do comércio triangular foi o chamado tráfico negreiro, que envolvia o aprisionamento de africanos e seus povos, sua transferência forçada, a diáspora africana por meio dos navios negreiros e a chegada no Novo Mundo. Todo esse movimento era organizado por agentes do tráfico, em troca de produtos manufaturados, apreendiam e enviavam forçadamente homens e mulheres para serem explorados nas colônias europeias. O comércio triangular iniciava com a troca de produtos manufaturados, como armas de fogo, joias, aguardentes, tabacos e tecidos de algodão, por homens e mulheres no continente africano, que foram trazidos às Américas e transformados em escravos, sendo trocados por açúcar, tabaco e ouro. Produtos estes que eram cedidos pelos senhores de escravos, proprietários de minas ou de terras. Assim, os nativos africanos, traficantes de escravos, tinham um papel importante nesta forma de comércio final. Sem os escravizados, as produções de açúcares e tabacos, a exploração das minas não teria sucesso nem seria tão lucrativa. Esse sistema mercantil que trocava humanos explorava sua força de trabalho
Investir na exploração das colônias gerava lucros altos, tanto para os negociantes africanos como para as metrópoles e para os comerciantes da colônia. Por este motivo, foi um sistema que durou tanto tempo, sendo extinto apenas no século XIX, por iniciativa da Inglaterra. A exploração das colônias americanas foram parte das coroas europeias baseou-se na exploração de homens e mulheres africanos, que garantia a força de trabalho, nas monoculturas e na exploração de minérios, fazendo no Oceano Atlântico o mundo em conexão com 3 vértices, África, Europa e Américas. Olha que legal, né? Viu aí a Franciele Aparecida? Palmas para a Franciele Aparecida também. Esses aluninhos aí da professora Maria Inês, estudantes protagonistas, esforçados, valentes, falam muito bem. Continue dessa forma. Professora Janaína, estou vendo aqui no vídeo da Franciele o sítio onde eles moram, lá no Distrito de Socorro, e toda vez que eu passo os trabalhos aqui da professora Maria Inês, junto com os estudantes, me dá uma vontade de ir lá em Socorro, comer uma galinha caipira, tomar um cafezinho lá com a professora Maria Inês e os estudantes do sítio e comer uma fruta do pé. Ai, que maravilha, né? Né? Aqui é tão agitado, a gente abre a janela, já ouve barulho de carro. Agora imagina ali, ó, onde a Franciele mora, deve ser uma delícia. Muito bom. Quem sabe o ano que vem nós vamos lá comer essa galinha caipira, bater um papo sobre educação e comer uma boa fruta do pé. Quem é da cidade vai para o sítio, não sai do pé de árvore, não sai dos pés de fruta, porque na capital aqui nós não temos. Gente, a aula está no fim. Faça sua avaliação aí pelo QR Code. Abraça a professora Maria Inês. Aos estudantes lá da Escola Maria José Bonfá. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.